Bom dia, pessoal. Vamos gravar aqui nossa primeira aula da Jornada Hero. Deixa eu compartilhar aqui com vocês material escrito. Bora! Isso aqui é a nossa primeira rodada, pessoal. Como eu falei, vou fazer sempre uma breve motivação. Motivação da aula 1, uma música do Eminem, Lose Yourself. Essa palavra que fica muito na minha cabeça é: não perca sua chance de estourar, porque a oportunidade vem uma vez na vida. Vamos dar o máximo aí possível, pessoal. Você faz Mato Grosso aí, é o melhor físico do país, maior remuneração inicial. Então vamos batalhar com tudo, que essa oportunidade é única. E quem tiver a oportunidade, eu recomendo de estar ouvindo a música, se aprofundando dela, que ela é uma música bem profunda, que é uma música de luta, sucesso, motivação em sair de baixo para ir para o topo. Nossa primeira questão, a gente vai começar com legislação tributária. Antes de iniciar, eu gostaria de falar que eu vou começar as questões pela ordem que eu começaria no dia da prova, na parte específica. Eu gosto de seguir legislação tributária primeiro, depois direito tributário, e aí eu partiria para o TI, depois contabilidade, auditoria, etc. Primeira questão, pessoal. Oliver, auditor fiscal de Mato Grosso, realizou a auditoria em 3 contribuintes. Segue-se os fatos. No primeiro, o contribuinte estava subavaliando receitas, dessa forma deixando de recolher corretamente o ICMS devido. O segundo, encontrou uma lacuna na legislação tributária e deixou de recolher o ICMS devido, alegando elisão tributária. O terceiro alegou que havia recolhido indevidamente o ICMS, não conseguindo comprovar o indébito. Diante da situação fática, marque a alternativa incorreta. Pessoal, aqui o gabarito vai ficar letra A. O que está acontecendo aqui, galera? Isso aqui é o regime especial de pagamento. E aqui eu fiz um peguinho na letra A, que é o nosso gabarito. Porque isso aqui não essa parte referente à omissão, ela que está batendo com o artigo 11, galera, que é a parte de arbitramento. Que seria essa parte aqui, ó, sempre que sejam omissos. Por que eu fiz esse peguinha? Porque você pode confundir esse omissos com omissão na legislação tributária. E são assuntos diferentes, pessoal. Uma coisa é a legislação tributária ela ser omissa, ter uma lacuna ou uma impossibilidade de aplicação. Quando isso acontece, a Secretaria de Fazenda pode estar de ofício no regime especial para pagamento, o que é diferente da omissão quando o contribuinte ele não emite documento regular, ou ele está omitindo alguma informação. Então, essa questão tem algum peguinha e é basicamente isso. Questão número 2. A Lei Complementar número 190 de 2022 incluiu na Candir o artigo 24A, que estabeleceu a obrigatoriedade de divulgação em portal próprio as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais conforme o tipo. Sendo assim, o portal deverá conter, inclusive. Pessoal, isso aqui é uma novidade que vem na Lei da Candir, pode vir cair na prova. Pode cair tanto na legislação tributária quanto na direito tributário. Eu preferi aqui na legislação tributária, porque alguns editais colocam Lei Candir lá. Então, o que acontece? Do inciso 1 ao 4 está correto. O gabarito vai ser letra B. Vou marcar aqui letra B. O único erro aqui na letra 5, que eu coloquei aqui, galera, que é em conjunto, seria de acordo com a lei. E aqui na questão, eu coloquei separadamente. As demais, a 1, 2, 3 e 4, elas são cópias Ctrl+C e V da inclusão na lei. Recomendo pausa o vídeo aqui, dá uma rápida leitura e vamos para a próxima questão, pessoal. Hoje já vai para direito tributário. Jennifer, juíza de direito, se deparou com 3 demandas tributárias, nas quais não havia disposição expressa referente à lide. Na primeira, não havia casos idênticos, semelhantes ao da controvérsia. Na segunda, não havia casos idênticos, semelhantes ao da controvérsia, e ainda não havia um princípio geral de direito tributário aplicável ao caso. Na terceira, a juíza percebeu que poderia aplicar o princípio geral da isonomia ao caso concreto, mas que ele não seria suficiente, visto que se tratava de uma pessoa com deficiência, então aplicou o critério da equidade. Diante do cenário narrado e de acordo com o CTN, marque a alternativa correta. Pessoal, essa questão aqui é do artigo 108, que vai falar que na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem. Isso é, se ela não conseguir aplicar o primeiro, ela aplica o segundo e assim vai. Nessa questão aqui, o gabarito letra A, na primeira demanda, a juíza não pode aplicar analogia como forma de interpretação, que seria não havia casos idênticos semelhantes ao da controvérsia. Essa parte aqui é da analogia, pessoal. Mas se pudesse, o CTN permite o emprego da analogia resultando em exigência de tributo prevista em lei.
Isso aqui foi um peguinha que eu fiz, porque a gente está acostumado ao parágrafo 1, não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei, analogia. Mas, se eu puder aplicar a analogia e tirar o não, tanto aqui e aqui, vira uma verdade. O emprego da analogia poderá resultar na exigência de tributo previsto em lei. É bom ficar atento a isso, que isso até ajuda a você memorizar a parte negativa. Quanto aos ademais, vale a pena comentar, ela não pode aplicar analogia, segundo o caso, e nem os princípios gerais de direito tributário e direito público ao caso concreto, que seria a parte aqui que não havia um princípio geral de direito tributário aplicável ao caso. Mas aqui está errado, porque pode sim aplicar o direito público ao caso concreto. Não nada foi dito que ela não poderia aplicar o direito público, apenas o direito tributário. Na terceira demanda, a juíza não pode aplicar o direito público ao caso concreto, mas o CTMPN permitirá interpretar a demanda aplicando a equidade, em vista da condição de sujeito passivo. Além disso, aqui que está o erro, pessoal, a equidade pode resultar na remissão do tributo devido. Como a gente viu, a equidade não poderá resultar na dispensa de pagamento do tributo devido. Próxima questão. Ana e Carlos debatiam sobre a Lei Complementar 123 de 2006, Simples Nacional, especificamente sobre documento fiscal de venda ou prestação de serviço. Carlos afirmou que as microempresas não são obrigadas a emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, pois, segundo ele, a lei estabeleceu um comitê gestor que criou a dispensa. Ana, por outro lado, concordou com Carlos e acrescentou que a lei veda a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas além daquelas estipuladas pelo comitê gestor e atingidas por meio de portal do Simples Nacional, bem como o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. Sob a afirmação dos dois, Carlos, isso aqui é aquele tipo de questão da FGV, que a gente passa o estudinho de caso, e você tem que saber se um está errado, se não está errado, etc. A resposta aqui, pessoal, é a letra B. Carlos está totalmente equivocado, visto que é o oposto de sua afirmação. Isso é, as microempresas porte pequenas ficam obrigadas a emitir documento fiscal de acordo com a instrução do comitê gestor. Ana está parcialmente correta. Por quê? Porque eu coloquei um peguinho aqui, galera, que ela concordou com o Carlos. Então ela errou ao concordar com o Carlos. Mas ela acertou na afirmação dada em seu acréscimo. Que a afirmação dela dada pela por acréscimo é o parágrafo 4º, que ficou copiado lá na alternativa, pessoal. As demais alternativas não vale comentar, pois é um estudinho de caso. E com isso aqui você já mata a questão. Agora a gente vai para a TI. Carlos, auditor fiscal de Mato Grosso, está utilizando a nova ferramenta implementada para otimização de processos, Power BI Desktop. Assinale a alternativa que contém uma característica verdadeira do Power BI Desktop. Aqui eu coloquei 3 alternativas, galera. Isso aqui é uma questão básica, assim, de Power BI. Power BI caiu 2 questões ali no Cefaz Amazonas, nível básico também, mas a gente não pode achar que é básico, porque a gente não tem o costume de estudar essa disciplina. A alternativa que correta vai ser letra B, galera. O Power BI Desktop também é fornecido com o editor do Power Query. Use o editor do Power Query para conectar a uma ou várias fontes de dados, formatar e transformar os dados para atender às suas necessidades, e em seguida carregar os modelos no desktop. Isso aqui eu tirei daqui o Microsoft, que tem um tutorial e vai falando cada passo a passo, cada ferramenta, cada detalhe do Power BI. Que foi uma cópia Ctrl+C. Na alternativa letra A, o erro é que um relatório é geralmente de uma página única. Na verdade, não é relatório, galera. Na verdade, isso aqui é um dashboard, que é uma página única. E ele é limitado a uma página e ele contém apenas os elementos mais importantes. O relatório ele é composto de várias páginas. Aqui o erro da letra C, pessoal, é que não é Apple, é Microsoft. Tirando isso, todos os demais itens, palavras estão corretas. Próximo tópico, COBIT 2019. O COBIT 2019 define os níveis de maturidade como uma medida de desempenho no nível da área de foco sobre esse fato. Julgue os itens. Pessoal, o gabarito aqui vai ser letra A. Vamos ver qual que é o erro da letra 3 e da letra 4. No nível 3 eu errei, coloquei como errado por causa que ele, na verdade, é inicial. Não é nível 0, que seria o nível 1. E na alternativa, na quarta, o erro é que é orientado por dados. Aqui eu coloquei por informações, seria dados. E aqui não é qualitativa, seria quantitativa. As demais estão corretas. Lembrando que aqui no COBIT a gente tem 5 níveis de processo, de maturidade de processo, em otimização, quantitativo, definido, gerenciado, iniciado e incompleto. E aqui estão as palavras-chave de cada nível de processo. Vale a pena dar uma lida aí, pessoal. Vamos agora para a auditoria fiscal. Evidência de auditoria. Irmando e Bernardo discutiam sobre os termos contidos na norma.
Armando diz que os testes de controle são definidos para avaliar a eficácia operacional no nível de detalhes. Já Bernardo disse que os procedimentos substantivos são definidos para detectar distorções relevantes no nível de afirmação, compreendendo testes de observação e procedimentos analíticos substantivos. Desse modo, Armando, pessoal, essa questão aqui é a gabarito letra B. Armando fez uma afirmação totalmente incorreta, visto que o teste de controle visa avaliar a eficácia operacional no nível de afirmação. Aqui eu tinha dito no nível de detalhes. E Bernardo se equivocou quanto ao teste de observação, que não é um procedimento substantivo. E a norma menciona testes de detalhes. Vamos ver aqui, pessoal, isso aqui é a norma. Os testes de controle são definidos para avaliar a eficácia operacional dos controles de prevenção no nível de afirmação. Já os procedimentos substantivos são definidos no nível de afirmação e eles também cumprem testes de detalhes. Teste de observância é um teste de controle. Pessoal, fica sugestão de ler o resto aí, para memorizar mais forte aí o tópico. Agora vamos para o direito administrativo. Sobre as formas de convalidação e correção dos atos administrativos, Anderson estava argumentando com Eric que a reforma retira todos os elementos viciosos e acrescenta outros, ou seja, há uma substituição da parte inválida. Já Eric argumentou que a conversão retira a parte inválida e mantém as demais, na quais estão válidos, isto é, retira-se o objeto viciado e mantém os demais que são válidos. Sobre o argumento dos dois, Anderson está... gabarito letra A. Anderson está totalmente equivocado, visto que confundiu reforma com conversão e Eric confundiu conversão com reforma. Então é o oposto aqui. Não seria reforma aqui, seria conversão que retira todos os elementos viciosos e acrescenta outros. E aqui é na parte de Eric, pessoal, não seria conversão, seria reforma, que retira apenas a parte válida e mantém as demais. Aqui fica a teoria para vocês, pessoal, para dar uma lida rapidamente. E já vamos para a próxima alternativa. Direito constitucional. A Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso 30º, prevê o seguinte direito fundamental. É garantido o direito de herança. Entretanto, deputados e senadores, totalizando 1/3 do quórum dos membros, protocolaram emenda tendente a abolir este direito fundamental. A pauta foi instalada e votada e aprovada por 2/5 dos deputados e senadores. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado promulgaram a emenda parlamentar. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Pessoal, o gabarito aqui vai ser letra B. Ela é inconstitucional materialmente, pois a revogação total do inciso 30º pela nova emenda viola o princípio da proibição do retrocesso social, além de o quórum de aprovação ser inconstitucional formalmente. Aqui está a justificativa, pessoal. Para ser discutida, deve ser aprovada em 2 turnos por 3/5. Aqui na alternativa eu coloquei 2/5. Então é inconstitucional formalmente. E por que é inconstitucional materialmente? Porque viola o princípio do retrocesso social, que significa que toda e qualquer forma de proteção de direitos fundamentais para o legislador tenha por escopo a supressão ou mesmo restrição dos direitos fundamentais. Então não pode haver uma emenda tendendo a abolir totalmente um direito fundamental. Apesar deles não serem absolutos, eu não posso abolir ele totalmente e esvaziar a sua eficácia. Próximo tópico, contabilidade avançada, pessoal. A empresa Alfa possui 100% da companhia Beta, avaliada em 100 mil. Em 31 de 2 de 2020, a companhia Beta divulgou prejuízo de 125 mil. Ressalta-se que a Alfa se comprometeu a honrar as obrigações legais disso controlado. Em 31 de 2 de 2021, a companhia Alfa apresentou lucro de 50 mil. Conforme o CPC 18, a empresa Alfa contabilizou em 2020 e 2021, respectivamente. Isso aqui é uma questão inédita, bem diferente, que eu tô querendo chamar a atenção, galera, para esse tópico aqui do 39. O gabarito vai ser letra B, que significa, isso aqui é aquele tópico que já foi cobrado na FGV aqui. Após reduzir até zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais devem ser consideradas e um passivo deve ser reconhecido. Somente na extensão em que o investidor tiver incorrido em obrigações legais ou construtivas. Isso é, aqui eu coloquei, se comprometeu a honrar as obrigações. Então ele deve reconhecer o passivo descoberto do prejuízo negativo, galera. E aqui tem um outro tópico que não foi cobrado ainda, que é a parte posterior. Se a investida subsequentemente apurar lucros, o investidor deve retomar o reconhecimento de sua participação nesses lucros somente após o ponto em que a parte que lhe cabe nesses lucros posteriores se igualar à sua participação nas perdas não reconhecidas. Isso é,
Se eu tive um prejuízo de 25 mil, eu só vou começar a reconhecer depois que recuperar 26 mil, que aí vai voltar um investimento, minha conta ativa de investimento vai ficar com um saldo de 1.000, que é justamente aqui o caso. Ele tinha 100 mil, ele reconheceu 25 mil de prejuízo, que dá justamente aqui, galera. Foi um crédito passivo descoberto no passivo de 25 mil, ele creditou o investimento lá no ativo em 100 mil e debitou uma despesa de perda com o investimento. Já em 2021, a empresa teve um turnaround e recuperou 50 mil de lucro. Então, ele vai reconhecer uma receita de patrimonial equivalente de 50 mil, ele vai debitar aquele passivo no valor de 25 mil, ele vai debitar mais 25 mil. Então, ele vai ficar com um saldo de investimento aí, galera, de 25 mil. Próxima questão. Demonstração de fluxo de caixa, contabilidade geral, galera. Oliver estava trabalhando com reconhecimento de fluxos de caixas referente ao imposto de renda e contribuição social. O primeiro, o fato gerador, foi referente à venda de um ativo imobilizado. Já o segundo fato gerador foi referente ao lucro com captação de debêntures. Segundo o CPC 03, os respectivos ganhos devem ser reconhecidos como, pessoal, gabarito letra A, atividade de investimento e atividade de financiamento. Essa aqui é uma parte bem específica do fluxo de caixa. Já foi cobrada uma vez pela FGV, pode vir ser cobrada nesse nível. Que basicamente ele diz que quando você tem um imposto de renda, ou CSL, e você possa identificá-los especificamente como atividade de financiamento e investimento, eles devem ser reconhecidos como tanto. Aqui fica um aprofundamento, para quem quiser dar uma lida, é bem indicado. Custo padrão, pessoal. Determinada empresa utiliza taxas pré-determinadas para alocar custos indiretos de produção às ordens de produção que realiza. Para o bimestre recém-encerrado, utilizou a taxa de 120 por hora de uso de máquina. Essa taxa foi baseada em uma estimativa de uso de 12 mil horas máquinas bimestrais e um custo indireto de produção total de 1,287 milhões. O custo indireto de produção efetivamente incorrido foi de 1,245 milhões, para um total de 10,8 mil horas de uso de máquina. Posteriormente, a empresa incorreu em 25 mil reais de custo variável e obteve uma receita líquida de 100 mil reais. Qual é o montante dos custos indiretos de produção ou superaplicados à produção do período e qual é o lucro da empresa no final do período? Isso aqui é a questão que caiu no auditor Cefaz de Sergipe. Eu dei uma adaptada aqui, tinha bastante erros nessa alternativa. O gabarito vai ser letra A, pessoal. Custo padrão. Eu não vou montar tabela, nada disso, porque a intenção é a gente fazer estilo concurseiro. Quando estiver no dia da prova lá, você não vai ficar montando tabela. O melhor jeito de você fazer é isso aqui. Você faz lá na hora, assim, pessoal. O padrão você deve sempre confrontar com o real. Aí você vai pegando os dados que a taxa padrão é 120, já a taxa real é 124, a hora padrão 12 mil, a hora real foi 10 mil. E basicamente aqui você vai multiplicar, galera. Deu o custo total de fabricação e aqui o custo real de fabricação dos custos indiretos. Para chegar ao tempo real, você pega esse CIF e divide pelo total de horas reais. Agora você vai calcular a variação. A variação é a taxa padrão vezes a hora real menos a taxa real vezes a hora real. Então você vai pegar 120 vezes 10.800 e 124,25 vezes 10.800. Fazendo essa conta, você vai encontrar a variação de 51 mil. Eu, nessa alternativa aqui, eu já joguei de cara, quem fizesse a primeira parte já ganhava a questão. Então, plus, algumas questões pedem para você calcular o lucro líquido, só para a gente não perder o treino, que foi a receita líquida, que a gente pegou aqui de 2.500.000, pessoal, e custos variáveis e custo fixo aqui, e deu um lucro de 5 mil. Análise das demonstrações contábeis. Sobre a análise horizontal e vertical, uma alternativa correta. Pessoal, isso aqui foi uma alternativa bem simples para começar o tópico. Saber diferenciar a análise vertical e horizontal. Aqui você tem a definição de análise horizontal e aqui você tem a definição de análise vertical. A letra C, eu simplesmente troquei aqui a análise horizontal e esse vai ser o gabarito. Recomendo a leitura para vocês fixarem os entendimentos aí. Tem sido cobrado pela FGV, apesar de ser um tópico simples. A FGV cobrou 2 vezes isso aí em 2022. Agora vamos para o bolo da cereja aqui do nosso curso, que é a discursiva. Jean, auditor fiscal de Mato Grosso, foi designado para realizar a auditoria de estoques na empresa Double Rainbow. Em contato com a mesma, foi informado de que mercadorias se encontravam no armazém geral da empresa Hold Your Stocks. Ato contínuo, envia uma nota de auditoria para o armazém, informando que irá realizar a inspeção física dos estoques de DW. Porém, quanto aos estoques informados,
Holding informou que eles já tiveram sua saída para contribuinte localizado em outro estado. Então, a Jean verificou se havia sido feito o registro da nota fiscal eletrônica referente a essas mercadorias e nada encontrou. Diante do fato narrado, responda com fundamento na Lei 7.098 de 1998. Letra A. Quem é o contribuinte e quem é o responsável tributário da saída da mercadoria? Letra B. Quais as consequências práticas para a não emissão da nota fiscal, o que deve conter no auto de infração e se de pelo menos 3 detalhes deve ter no auto e se há aplicação para o multa no caso concreto. Pessoal, isso aqui é lá referente a responsável, substituto, auto de infração e multa. Isso aqui você vai encontrar no artigo 16, 18 e 38. Eu coloquei a fundamentação aqui. A resposta discursiva, a gente vai copiar isso aqui, que foi pedido na letra A. Na parte 18, você deve saber que fica atribuída a responsabilidade para quem, no caso do armazém geral, quando ele dá a saída sem documentação fiscal. Nesse caso, ele é responsável. Quanto à parte do auto de infração, ele está aqui no artigo 38, a lavratura privativa dos fiscos estaduais, e ele deverá conter todos esses requisitos aqui. Você tem que saber pelo menos 3, que foi o que eu coloquei na resposta. Então, vamos ver aqui o modelo de resposta, pessoal. Quanto ao primeiro item, a lei define como contribuinte do ICMS, de forma ampla, qualquer pessoa, que foi aqui o Ctrl+C e V do artigo 16, e aqui é o que a gente vai responder. No caso concreto, a empresa DW é o contribuinte de direito. Quanto ao responsável, esta é a empresa hold, e a mesma lei atribui responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária. Ou seja, DW se enquadra no conceito de responsável, como a margem geral de guarda de mercadorias, por ter dado saída de mercadoria sem o respectivo documento fiscal, a nota fiscal eletrônica. Aqui você já teria respondido a letra A. Só um detalhe que no dia da discursiva você não precisa colocar totalmente igual ao artigo. É recomendado, claro, mas se você colocar 80%, fizer um parafraseado, você vai ganhar nota máxima. Aqui eu estou colocando igual porque a gente está aqui para estudar. Então é bom você saber a definição que está na lei. Mas se no dia da prova lá você, claro que não vai lembrar cada palavra, fizer isso aí, você vai garantir a nota máxima desde que você atinja aí pelo menos um 80% que está escrito no artigo. Quanto à letra B, Jean, como auditor fiscal, ao verificar a situação no caso concreto, ele deve elaborar um auto de infração, podendo direcionar a execução deste tanto para a DW quanto para a hold. É uma obrigação solidária, por terem infringido a legislação tributária do Estado. A própria lei ressalta que a competência da lavratura de autos é privativa dos fiscos de tributos estaduais. O conteúdo do auto de infração é amplo e podemos citar entre eles a qualificação do sujeito passivo, a disposição legal da legislação tributária infringida e a penalidade aplicável e a consolidação do valor da exigência e a notificação para pagamento do crédito tributário lançado, com menção do prazo para cumprimento da obrigação. Por fim, de acordo com a lei, o descumprimento das obrigações principais e acessórias ficam sujeitos a várias penalidades, como, por exemplo, no caso concreto, a lei estabelece um percentual específico a ser aplicado relativo a infrações de recolhimento do imposto sob o valor do imposto quando da inobservância à emissão do documento fiscal. Esse aqui foi o nosso primeiro discursivo, pessoal. Vamos para a próxima, que já é um tema de auditoria fiscal. Oliver, auditor de fiscal de Mato Grosso, foi convocado para a nova auditoria. Devido ao excesso de arrecadação do Estado, o chefe de Oliver pediu para que ele realizasse uma amostragem com base na materialidade de valores determinado pela Cefaz, num montante de X. Visto que o custo-benefício para montantes inferiores à materialidade de X não justificaria o dispêndio do fisco. Oliver então notou que ao filtrar os dados para a amostragem, pôde identificar claramente que havia contribuintes de ICMS, IPVA e TCMD que atendem ao critério de materialidade de X. Diante dos fatos narrados, disserte sobre os seguintes itens. Letra A. Qual a definição de materialidade? B. Definição de amostragem. E C. Caso em prática, como é feita a determinação da materialidade que ela se faz e qual o método adequado para agrupar os contribuintes por categoria de impostos. D. No método acima, quais os benefícios e se seus resultados podem ser projetados para a população. Pessoal, isso aqui é uma questão de estratificação e amostragem e materialidade. A letra A e B eu vou colocar na resposta porque foi definição que está direto da norma e vou ler com vocês para fixar. Já a parte da letra C e da letra D estão aqui. A eficiência da auditoria pode ser melhorada se o auditor estratificar a população, dividindo-a em subpopulações distintas que tenham características similares. Isso é, vou dividir o ICMS com ICMS, PVA com PVA e TCMD com TCMD. O objetivo é reduzir a variabilidade dos itens de cada extrato e permitir
que o tamanho da amostra seja reduzido sem aumentar o risco de amostragem. Já os resultados dos procedimentos de auditoria aplicados a uma amostra dentro de um extrato só podem ser projetados para o índice que compõe esse extrato. Isso é, os resultados do ICMS só podem ficar para o ICMS, os resultados do PVA só podem ficar para o PVA. Então vamos ver a resposta aqui que eu já faço outros comentários. Resposta discursiva. Aqui a resposta letra A materialidade é o valor fixado pelo auditor inferior ao considerado relevante para demonstrações contábeis como um todo, para reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam a materialidade para demonstrações contábeis como um todo. Isso aqui é uma questão de julgamento da materialidade também, viu, pessoal? Cada auditoria, cada auditor vai definir um valor material, ele não é fixo em que está a definição. Já a amostragem é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevante para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades de amostragem tenham a mesma chance de serem selecionadas para proporcionar uma base razoável que possibilite o auditor concluir sobre toda a população. Já a letra C, vamos responder aqui, pessoal. A NBC 320 menciona que a determinação da materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional e ela é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras, que no caso é em tela, o fisco está em busca de maiores montantes de impostos, com vista a recuperar possíveis sonegações ou erros, objetivando em uma última linha a execução de serviços públicos para a população. Quanto à segunda pergunta da letra C, menciona que este é o processo de estratificação, e foi aquilo que eu mencionei mais cedo. No caso em tela aqui, pessoal, verificando que os dados obtidos atendem a materialidade, vamos ter 3 extratos, um de ICMS, um de PVA e um de TCMD. Já quanto ao quarto item, segundo a 300, a eficiência da auditoria pode ser melhorada se o auditor estratificar a população que tenha características similares. No caso aqui foi ICMS, PVA e TCMD. Então a eficiência é ampliada, pois o objetivo da estratificação é de reduzir a variabilidade do item de cada extrato. Portanto, permite o tamanho. Aqui eu simplesmente fiz aquela cópia lá que eu mencionei mais cedo, pessoal. E por fim, aqui um comentário adicional. Cabe ressaltar que os resultados dos procedimentos de auditorias dentro do extrato só podem ser projetados para os itens que compõem esses extratos. Em outras palavras, as conclusões do extrato ICMS servem somente para esse, e assim a lógica dos demais extratos. Isso é benéfico para a auditoria fiscal, visto que os impostos estão sujeitos a legislações específicas e separados em extratos, mesmo não podendo projetar para a população, é benéfico, pois permite uma especialidade dos trabalhos. Isso é, como a gente tem uma legislação específica para ICMS, uma para IPVA, uma para ITCMD, mesmo fazendo estratificação, não podendo dar uma conclusão para a população, que seria os tributos, eu consigo ter uma especialidade de trabalhos e seria muito mais benéfico, porque eu consigo separar os trabalhos, por exemplo, um trabalho de ICMS, um trabalho de IPVA e um trabalho de PVA. Então foi isso, pessoal, isso aqui foi a nossa primeira aula. A gente tenta ser o máximo objetivo aqui possível para ganhar tempo. Lembre-se de eu sempre usar 2 telas, se puder possível, me coloque na segunda tela aí. E vamos continuar estudando, a gente vai continuar fazendo questões inéditas, vamos fazer novas discursivas. E aqui fica convite aos canais para quem está chegando aqui a primeira vez. Vamos estudar firme aqui, vamos nos incentivar e cada dia a melhorar mais. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado pela atenção, pessoal.